relação nas suas relações posteriores dentro do esporte, seja ele profissional ou de lazer. Isso é uma coisa super importante, dá mais responsabilidade para as pessoas que estão formando esses professores nas escolas de educação física e também os psicólogos que trabalham com essa disciplina de psicologia do esporte. O que a gente nota, né, é que hoje em dia os grandes times todos têm seleção brasileira, levam o psicólogo junto. Se pretende. Se pretende. Jogadores de tênis, esses jogadores de primeira linha, eu gosto muito de assistir, eu gosto muito de tentar jogar, porque depois de velho a gente tenta. Para jogar mesmo tem que aprender desde cedo. E o que a gente vê é o seguinte, a grande diferença, se tu vê, eu fui a vários desses grandes slams, como eu tenho oportunidade de viajar, eu gosto muito de ver. E se tu vê um atleta top 10, tá, jogando, a gente tem no tênis, eles se deixam ficar encostado, tu fica no alambrado e encostado vendo o cara jogar ali. A diferença de um top 10 para um cara 200, 300 do mundo, na batida e no jogo praticamente não existe. A diferença é a cabeça. É verdade. Vamos fazer um intervalo? Então nós estamos voltando com esse assunto tão importante que é sobre confiança básica, com o Marcelo e com o Dr. Beno. E agora, já no terceiro bloco, né, para quem está pegando só no finzinho, nós vamos já falar sobre a solução, né, Dr. Beno? Como é que a gente pode, quem não teve oportunidade, porque no primeiro bloco o Dr. Beno falou que o importante é lá no iniciozinho, né? A gente, lá no primeiro ano de vida, quando a criança precisa já ter o afeto da mãe, o carinho da mãe, é ali que começa a gente ganhando confiança. E quem não teve essa oportunidade, Dr. Beno? Tem agora, quando adulto, a pessoa que se sente um pouco inseguro, conseguir recuperar um pouquinho dessa confiança? Certamente sim. Uma das coisas que a gente faz realmente é falar acerca disso para as equipes de base. O pessoal, por exemplo, falar em ansiedade. Um dia tinha uma equipe, uma das duas, Grêmio Internacional, de base, que estava realmente muito ansiosa e tal. E eu propus assim, quem é que está nervoso antes de entrar aí e tal, né? Aí todo mundo se olha e coisa e tal, e de repente o capitão da equipe, um gurizinho daquele mais afoito e tal, mas é líder e tal, disse eu. Aí todo mundo olhou e pensou, mas tu é o capitão, tu é o cara que mais joga na nossa equipe, então, mas eu estou nervoso. Aí eu disse, viu, mas todo mundo, assim, todos estão nervosos, então não tem que falar a respeito disso. Então todo mundo começou a dizer, mas eu também, eu pensei que eu era anormal, eu não podia dizer na frente de todo mundo. Então falar sobre isso é uma coisa importante. Então chama-se comunicação. Se o treinador souber comunicar bem, dar pequenos exemplos de um modo adequado, usar uma linguagem acessível a essas crianças, realmente é uma grande coisa. O professor de educação física que faz coisas de lazer também é super importante no dia a dia, porque sempre tem competição e quem entra em competição sabe, né, Miguel? Não gosta de fazer ganhar, sempre. Esse negócio de perder nem as brincas, nem pauzinho, de palitinho as brincas, né? Então, ali dentro tem bastante pressão. Nessa pressão, gostaria de ressaltar a ansiedade muito alta, esportes de precisão, de movimentos precisos. Alta ansiedade sempre vai repercutir em uma deterioração do movimento. O sujeito nunca vai ter o rendimento máximo nesse momento. Agora, se o sujeito faz um esporte simples, de movimento simples de levantar um peso e tal, quanto mais tu agulhar o sujeito e deixar ele bem ansioso, ele vai ter maior rendimento. Ou seja, adrenalina no sangue, não sei o que mais, tu pode fazer coisas, entra a raiva também junto, para colocar esse peso lá em cima. Então isso é uma coisa que há bastante tempo a gente sabe. Outra coisa a respeito que tu mencionaste levemente de atletas, que não vou dizer nome, porque eu trabalho na Europa fazendo esse apoio para o pessoal. Não vou falar do meu, mas alguns que vão pela noite e tomam mais do que a medida, ou seja, passam da bola, chegam a tomar uma caixa inteira de cerveja, e o pessoal diz que esses caras não prestam, que são maus e não sei o que mais, né, não tem personalidade. Todo mundo tem personalidade, pode ter personalidade fraca ou forte, mas tem personalidade. Essas pessoas estão dando uma moto, como o Marcelo estava colocando, o cara está dando uma mensagem que ele está precisando de ajuda. Eles estão com salário atrasado, eu falei disso outra vez, 3 meses de atraso. Quando vem, claro, quem ganha bem vai receber o seu dinheiro e dá para equilibrar.
Mas, além disso, fora do seu país, perdendo a sua cultura, sem ninguém para apoiar, com a imprensa por cima, que muitas vezes pega mesmo, né? E muitas vezes longe da família, porque longe a família é o referencial. Certamente. O pessoal está tomando a sua medicação por conta própria. Lógico. Que é a mamadeira. Vamos voltar lá para a mamãezinha que eu não tive lá, confiança básica, vou pegar a mamadeira ou o seio, que é uma coisa extremamente gratificante. Né? Tem alguns até que ficam meio acostumados depois, a vida inteira. Né? Verdade. Mas, basicamente, é isso aí que a gente pode fazer. Ou seja, pode dizer, primeiro, não tenha que se desesperar. Fala isso com as pessoas que estão ao teu redor, mãe, pai, a respeito disso, que isso aí tem solução. Com o seu treinador, com o seu psicólogo, enfim, pessoa que está aí ao teu lado, que tu tem confiança, tu vai estabelecer uma coisa chamada comunicação ampla e tu vai ser ajudado dessa forma. E o adulto vai fazer terapia. Claro, e tem técnicas, tem técnicas. Eu tenho um livro que foi lançado em um alemão, o Samuski, técnicas de preparação psicológica para o esporte. É um livro que tem algumas empresas, né, começaram a comprar porque os empregados começaram o trabalho com os gerentes, né, e o pessoal começou a utilizar isso aí. Técnicas cognitivas, comportamentais e somáticas que o sujeito faz isso por conta própria. Ele pega esse instrumento, leva onde ele estiver, ele pode fazer. Então não é só para preparação para o esporte, para preparação para a vida, né? Não existe um esporte mais forte, tão forte como o da tua vida. A tua vida, o pessoal te puxa o tapete, tu cai, te lamenta, chora, levanta, vai de novo. Esse é o maior, eu sempre cito isso. O pessoal acha que é maratona maior, uma competição, coisa. Não, a tua vida é uma maratona bem maior do que essa aí. Eu acho que, como eu já falei em outras oportunidades, médico é um atleta frustrado e um músico frustrado. Porque a gente gosta disso, tenta fazer, mas não tem tempo para gastar, ou não é gastar, porque a gente acaba perdendo, colocando o nosso tempo na profissão. Eu acho que o esporte é fantástico, porque o esporte, na verdade, ele imita a vida. Sim, né? Ele imita a vida. Então, e o interessante, porque eu estou achando muito interessante o programa de hoje, porque nós começamos falando lá do 0 ao primeiro ano de vida do indivíduo, né? E a gente foi passando, né, na fase pré-escolar, na adolescência, chegamos na fase adulta. E eu até acrescento um ponto muito importante, que eu trabalho bastante com reabilitação cardiovascular. Aquele indivíduo mais velho, né, em tese, mais velho, que passou por um acometimento, né, passou por um acidente, ou um infarto, ou um pequeno AVC, enfim. É muito interessante você notar o grau de ansiedade que esse indivíduo fica após um acometimento desses, porque ele fica com muito medo, ele fica com muito receio, muitas vezes muita raiva, porque ele, por que comigo? E aquela ansiedade muito alta. Então você percebe que todo esse retrocesso dele, e aí você percebe a importância de ter que trabalhar essas questões, dizer para o indivíduo, olha, você precisa voltar a se mexer, porque muitas vezes ele tem medo de sair de casa, porque ele tem medo que volte a acontecer esse acidente com ele e ele venha a falecer. E ao contrário, né? A pessoa precisa daí fazer o exercício para tocar a vida, né? Começar de que forma isso? Controlando sua ansiedade, controlando seu estresse, ou seja, retomando novamente a sua vida para que você possa, então, continuar indo à frente, né? E de que forma isso? Através da conversa, do diálogo, né? Eu que sou educador físico, então eu converso muito com os meus clientes nesse aspecto, e dizer, olha, vocês precisam sair de casa, vocês precisam voltar a caminhar na rua e precisam começar a fazer exercícios físicos novamente e voltar a caminhar de uma forma mais intensa, que isso é importante, claro, com todo o respaldo que a gente passa a eles, né, com relação de quanto de intensidade, de quanto de tempo. Então, são através desses manejos que a gente observa a importância e muitas vezes até a falta de confiança que esse indivíduo tem nele próprio após um acometimento desse. E não só quem sofreu um acidente cardiovascular, ou um AVC, ou um infarto no miocárdio, aquele indivíduo também que fez um tratamento de câncer, aquele indivíduo que é HIV, todos eles apresentam, então, ou seja, que passaram por um momento de saúde muito delicado e que precisam, nesse momento da vida, retomar novamente, né, o andar da situação, tomar conta novamente da sua
da sua vida, né? Eu falei no que o esporte imita a vida, Marcelo, porque independente do esporte, todos eles, quando a pessoa começa a praticar, claro que alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas o que a gente nota assim, o cara começa, ele sempre está enxergando alguém na frente dele. Sim. Que consegue fazer muito mais coisas. Ginástica olímpica, ele entra e não consegue fazer flick, não consegue fazer reversão, aqueles saltos bonitos todos, né? Começa fazendo estrelinha, rolinho, não sei o quê. E mirando o outro que consegue fazer tudo aquilo. E a insistência vai fazendo com que ele vai chegando perto, até o ponto de que, de repente, aquilo que ele achava que era fantástico virou o dia a dia dele. Eu acho que não tem nada que dê um exemplo melhor, quer dizer, que faça com que o indivíduo compare isso com a vida, né? Porque muitas vezes a gente acha assim, não, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Não existe, né? Mas isso aí tem um nome também super importante também de citar aqui, chama-se nível de aspiração. Então, no esporte, como na vida também... Mas o esporte ensina isso, né? No esporte o sujeito tem um nível de aspiração baixo, ele quer fazer a peladinha dele ali, coisa tudo, e deu, é isso aí. Agora, isso a gente vê na educação física. Eu lembro perfeitamente, assim, de que tem aqueles gurizinhos, aquelas guriazinhas aí, tipo, já 10 anos, 11 anos, a gente olha no olho. Agora me apresentaram eu estou começando o trabalho com patinação artística, com uma seleção, gente de alto nível e tal. E aí vem umas guriazinhas, eu olhei para a cara, assim, que aquela que tem o olho, aquele olho assim, estou querendo chegar lá e vou chegar lá. Mas não é lá em cima. O pessoal já está a nível internacional. E essas guriazinhas, esses guriazinhos têm um nível de aspiração muito alto. Né? Eles trabalham, a gente manda fazer trabalho, eles trabalham e não esquecem, eles têm que fazer isso, um trabalho, por exemplo, psicológico, eles fazem a técnica todos os dias. O número de minutos que a gente dá, eles vão lá e fazem. Encontrei uma mãe num banco, me disse isso aí, a Roberta está fazendo disso, ela era gordinha, mas agora ela está super bonita, tem namorado, não sei o que mais, está jogando um bolão, mas ela nunca deixa de fazer 3 vezes por dia o treinamento psicológico. Eu digo, é isso aí mesmo. Então, essas pessoas têm um nível de aspiração, vão chegar lá. As outras, a gente vai ajudar e coisa e tal, e algumas a gente tem que ajudar a dizer para elas, olha aqui, tu tem muito mais bola do que tu está pensando, tu é muito superior ao que tu está pensando, tu tem condição, e a gente dá um empurrãozinho e depois ela vai agradecer esse tipo de atenção. Por isso que é importante a comunicação, né, do treinador, do professor de educação física, do psicólogo, do médico, enfim, dessas pessoas que fazem parte da ciência do esporte, tá apoiando essa gente desde baixo e vão chegar lá na terceira idade bem. Jogando bolão, talvez não, porque lá, né, a bola passa... Se não começar cedo, né? Se não começar cedo, não vai, de repente, vai ser um atleta de ponta. Certamente. Mas é isso que a gente estava falando, Marcelo. Eu acho que se presta até para o pessoal assim, que vai para a academia fazer musculação. Né? Porque eu me lembro quando eu comecei a fazer musculação, já faz um bom tempinho, que inclusive... E aí eu e meu cunhado junto, e as mulheres levantavam os pesos maior que a gente. Então a gente fazia meio escondido. Os 2 marmanjos acima do peso, encostar na parede, levantando os pezinhos. E as gurias levantando os pesão. Mas a gente vai observando... Eu acho que nesse momento elas eram a expressão de vocês. Nós queremos chegar lá. A busca era passar. Mas eu acho que mesmo pro adulto, o esporte pode se prestar muito a isso, né? A fazer com que o cara recupere não só a autoconfiança, como a autoestima, né? Eu acho muito interessante e pertinente a gente tocar nesse assunto, porque, na verdade, o esporte ele tem todo esse espectro, essa gama, né? Tanto quem trabalha com alto rendimento, quem trabalha nas escolas, quem trabalha na academia ou quem trabalha na parte de reabilitação. Então, o esporte, ele proporciona tudo isso, né? Quem está buscando ser um atleta ou quem simplesmente está querendo só fazer uma atividade física recreativa ou quem está precisando se reabilitar novamente. E o interessante é que todas essas questões, tanto para o atleta de ponta quanto para aquele indivíduo que está buscando a sua reabilitação, passam pelo mesmo ponto. Preciso chegar lá, eu quero melhorar. E o esporte, o exercício físico, ele te proporciona isso.
Não tem a vantagem do esporte, a gente tem falado em todos os programas que a gente tem trazido os nossos entrevistados aí, que sempre são, graças a Deus, pessoas que falam bem como vocês e de bom nível profissional, a gente sempre deixou claro em todas as atividades o quanto é importante o esporte. Foi unânime que né? esporte é a coisa mais importante. Existe, de repente, Beno, que a gente tinha falado, que tu orienta muitas vezes assim, diz, olha, tu é muito melhor do que isso. Eu acho que muitas vezes também tu pode orientar que às vezes aquele não é o determinado esporte. É verdade, né? Essa é uma grande verdade. Isso aí eu sempre falei na formação do professor de educação física, eu trabalhei em várias universidades, e de que o professor deveria ter a seu cargo um momento de falar para o pai da criança, olha, seu filho, ele se esforça que tal, mas ele não está apresentando um bom rendimento. Talvez num outro esporte, e aí dá um menu para ele, num outro esporte, ele vai poder render melhor. E o guri vai agradecer, a guria vai agradecer. O problema é que tem um aspecto financeiro. De um modo geral, o professor trabalha em clubes particulares, né, privados, e quanto mais aluno ele tiver, ele ganha mais dinheiro. Se ele vai mandar uma pessoa embora, uma criança embora, você vai perder dinheiro, entende? Vai estar jogando contra ele mesmo. Mas eu acho que mesmo assim deveria o professor chegar e fazer esse tipo de apontamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas também não seria pertinente também te levar em consideração não só o desempenho dessa criança, mas também se ela se sente confortável, se ela se sente feliz. Certamente. Ela não tem um alto rendimento, ela percebe que ela não tem um rendimento similar aos colegas, entretanto ela tem prazer de estar ali. Ela gosta daquele esporte, ela gosta do convívio dos colegas, muitas vezes ela propriamente gosta muito também do professor que orienta a sua atividade. Mas de repente esse não vai, tem que deixar claro para ele. Ele não vai ser um atleta. Ele não vai ser o de ponta, atleta de ponta, mas ele está ali naquele meio saudável. De novo, o nível de aspiração. Eu tive alguns exemplos, mas um que eu não esqueço, assim, o guri era muito ruim, até na hora que ele entrou ali na minha clínica, eu olhei caminhando, o cara caminhava todo torto, entende? E aí ele jogava e tal. Mas aí o professor pegou e botou na equipe, porque eu pedi para ele, cara, não tem uma chancezinha aí, handebol, e o cara botou de goleiro reserva. O cara não jogava nunca. Agora, quando tinha assim, 15 gols de diferença, ele botava a guria. O guria ficava louco, maluco. Joguei e tal. Ela ficou tão agradecida com o negócio, coisa que ela passou a lavar as camisas do time. Em agradecimento, o guri disse, meu guri não chega às vezes nem dormir de noite, porque ele está feliz da vida. Ele não joga nunca. Às vezes ele joga um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos que dão para ele, mas o fato de sentar no banco e pertencer à equipe é um negócio maravilhoso, entende? É isso, é nível de aspiração. Então nós queremos agradecer a presença de vocês. Pena que o tempo passa tão rápido, porque estava muito gostosa a conversa. E o assunto hoje foi autoconfiança, né? Sobre confiança básica. E você continue participando, entrando no nosso site www.programavivamais.com.br e continue compartilhando com a gente, dando dicas de pauta, os convidados que vocês querem que voltem, e a gente vai estar sempre fazendo tudo o que você pedir, tá bom? Até o próximo sábado. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.